Olá pessoal, tudo bem? Hoje teremos mais uma aula sobre o Segundo Reinado e falaremos mais especificamente sobre a questão do abolicionismo no Brasil. Nós veremos essa campanha abolicionista, né, como que ela foi tomando vulto após a extinção do tráfico negreiro lá com a Lei Eusébio de Queiroz em 1850 e nós veremos como que a partir daí o segundo reinado, né, o governo brasileiro, irá sofrer constantes pressões para decretar o fim da escravidão, para promover a abolição da escravidão no Brasil. Então nós veremos pressões de vários grupos, né? De vários segmentos. Nós teremos, por exemplo, além da Inglaterra, segmentos da elite brasileira. Nós veremos como que o exército pressiona essa questão da abolição lá com o fim da guerra do Paraguai, ou por conta da guerra do Paraguai, né, da participação dos escravos ou ex-escravos, desses libertos que lutaram em nome da pátria. Nós veremos que teremos lutas por parte dos escravos, né? Tem um crescimento desses atos de rebeldia por conta dessa situação de opressão que se encontravam os escravos. Nós temos essa questão da projeção intelectual dos negros na sociedade, que é lógico sempre dificultada, nós abordaremos mais isso, mas eles vão passar a pressionar, né, sobretudo via direito, enfim, nós temos vários caminhos para abordar nessa aula e demonstrar como que essas pressões, né, elas foram a partir de 1850 intensificadas e culminando aqui com a Lei Áurea em 1888, né, que põe aí fim à escravidão no Brasil. Então vamos começar aqui pela campanha abolicionista, que é uma via mais legalista, né, por meio de leis. Nós teremos essas leis, né, fundamentais para nós entendermos, aí desde a Lei Eusébio de Queiroz, que é lá em 1850, nós temos a partir dali várias leis que vão aos poucos, né, de uma maneira não tão radical. Lá nós temos que essa via legalista na qual o processo de abolição da escravatura no Brasil foi gradual. Então começa em 1850 e vai até 1888. Desse ponto de vista, nós temos quase aí 40 anos, né, para promover o fim da escravidão. Então foi de uma forma bastante gradual. Vale lembrar que essa questão abolicionista, essa campanha abolicionista, ela vai tomando forma e se transforma numa questão social, né, de suma importância para o Brasil na segunda metade do século XIX, a partir de 1850 até 1888. Por que uma questão social? Não só a questão em si do trabalho, né, vamos dizer assim, a pressão que nós temos por conta da expansão cafeeira e o fim da mão de obra escrava significaria um obstáculo ao desenvolvimento das lavouras de café. Então apresentaria-se uma questão de trabalho, que a gente vai ver que a imigração aos poucos vai tentando solucionar isso, resolver a questão do trabalho. Mas nós temos uma questão social ainda mais importante, porque o Brasil será um dos últimos países a abolir a escravidão. Então nós temos uma questão social, né, por mantermos ainda no século XIX, no final do século XIX, uma sociedade escravista. Isso vai pesando não só moralmente, mas também por parte da Inglaterra, né, nós veremos que vai pesando economicamente, a abertura dos mercados, tem uma série de fatores que vai, né, dinamitando o trabalho escravo, né, e vai promovendo esse processo de abolição, né? Isso vai se transformando numa questão social aí com vários pontos, né, com vários ângulos distintos.
O fato é que a campanha abolicionista, essa questão do abolicionismo, se transforma numa questão social. E aí um dos caminhos é essa via legalista. Essa via legalista, ela vai buscar alternativas, né? Legais, do ponto de vista da legislação, e vai colocando, né, vai minando a questão do escravismo no Brasil. Então nós temos a Lei do Ventre Livre, lá de 1871, que é denominada Lei Rio Branco, porque ela foi promovida, né, foi patrocinada pelo gabinete aí, pelo político José Maria da Silva Paranhos, que é o Visconde de Rio Branco. E ele que pensa, né, vamos dizer assim, ele que arquiteta essa lei. E o que ela previa? Ela concedia liberdade às crianças nascidas de mulheres escravizadas. Então, toda criança recém-nascida, né, filhos de mulheres escravizadas, teriam a liberdade a partir de 1871. Uma outra lei importante, que é a Lei Saraiva-Cotegipe, de 1885, que é denominada Lei dos Sexagenários, ela concedia liberdade aos escravos com mais de 60 anos, né, com 60 anos ou mais. Aqui, o dado interessante é que cabia aos proprietários, né, aos proprietários desses escravos ou desses ex-escravos, o pagamento de uma indenização. Então, o senhor seria, né, o proprietário seria indenizado pela liberdade desse escravo. O problema é que a indenização deveria ser paga pelo liberto. De que forma? Prestando serviços ao seu ex-senhor, ao seu ex-proprietário, por mais 3 anos ou até completar 65 anos de idade. Claro que era um absurdo, né? Porém, era uma alternativa. E na prática tivemos poucos efeitos. Por quê? Nós, né, tínhamos escravos, né, nessa faixa etária de 60 a 65 anos na sociedade brasileira, num número ínfimo. Os escravos geralmente morriam antes dessa idade. Então, além de ser uma lei, vamos dizer assim, que tem problemas, né? Porque você está livre, mas vai ter que trabalhar para pagar a sua liberdade. Não era né? A maioria dos senhores faziam valer esses direitos, acordavam esses, né, contratos aí de liberdade, de alforria. E na prática eram poucos que conseguiam chegar nessa situação, porque morriam muito antes dessa idade, principalmente, né, isso 65 anos na sociedade brasileira do século XIX, segundo o reinado. Eram poucos os que chegavam, né? A faixa, a média da população morria bem antes disso. Imagina os escravos, então, né? Então, essa lei dos sexagenários surgiu pouco efeito na prática, poucos efeitos práticos aqui. Chegamos em 1888, né, com a princesa Isabel assinando a formalização da abolição com a Lei Áurea. Então, Princesa Isabel, filha do Dom Pedro II, né, representando aqui a família imperial, coloca fim legalmente à escravidão no Brasil. E de 1850 até 1888, com a questão da imigração, essa série de acontecimentos, nós vemos que a abolição já estava com os dias contados aqui por conta dessa via legalista. Então, nós temos algumas visões sobre o fim da escravidão no Brasil. Foi um ato generoso da princesa Isabel. Algumas linhas historiográficas trabalham com a Lei Áurea como se fosse um ato generoso. E nós temos visões, vamos dizer assim, mais revisionistas, mais atuais da história, que tratam essa questão, né? A Lei Áurea, em 1888, ela buscou resolver uma situação, né, semi-insurrecional. O que seria isso? De semi-revolução, de semi-ebulição social. Por quê? Nós tínhamos, nesse momento, um papel muito ativo dos escravos, sobretudo com as revoltas, com as fugas. E aí, alguns autores, né, para não criar um problema maior, a Lei Áurea, no fundo, né, mais do que um ato generoso, foi uma situação pensada politicamente e socialmente para
frear essas revoltas, né? A gente acabaria com isso, a gente faria o fim da escravidão, nós faríamos a abolição, mas evitaríamos uma pressão social maior aqui, né? Uma situação de insurreição por parte de camadas da população brasileira, principalmente escravos e ex-escravos aqui. Desse ponto de vista, nós temos, né, vai ficar evidente as pressões para o fim da escravidão. Então nós temos um caminho que é uma via legalista, que é pelas leis, né? Mas nós temos, desde 1850, vários segmentos indo contra a manutenção da escravidão, fazendo pressão para o fim da escravidão. Na Inglaterra, né, principalmente a Inglaterra nessa busca, né, de novos mercados para seus produtos industrializados, lá já no contexto da segunda revolução industrial, havia necessidade de fomentar o trabalho assalariado, visando essa sociedade mais liberal, né, esse liberalismo econômico, ele necessitaria do trabalho, né, de salário, do trabalho assalariado para comprar os produtos da Inglaterra. Então a Inglaterra sempre pressionou, não só por questões morais, né, por questões civilizacionais, por representar o progresso, o trabalho livre, né, você manter alguém na condição de escravo é algo, né, subhumano, né? Então não é moralmente aceito. E a Inglaterra, né, tem um pouco disso? Tem, claro que tem. Mas no fundo, aqui o fundo é um fundo econômico, né, e fica evidente. Então, além da questão moral, que a Inglaterra aparece, né, como a paladina aí, né, a defensora da liberdade do homem, ela tem, né, interesses econômicos por trás aqui, fortes interesses econômicos. Nós temos vários segmentos da elite brasileira, né, principalmente aqui aqueles empresários modernos que viam já no trabalho livre, no trabalho assalariado, no colonato, no imigrante, como um elemento necessário de desenvolvimento não só da lavoura cafeira, mas da sociedade brasileira em si. Claro que parte da elite buscava também aquelas teses darwinistas, né, do darwinismo social, que prezavam o embranquecimento da nação. Então isso tem questões econômicas e tem questões não tão morais aqui por trás desses segmentos da elite que pressionavam. Um dado importante é a participação do exército, né, lutando aí contra a escravidão. Por quê? Porque durante a Guerra do Paraguai, que vai de 1864 até 1870, nós tivemos, né, um número significativo de escravos que foram libertos pelo governo imperial para servir, né, para ajudar as forças brasileiras na Guerra do Paraguai. Então, boa parte desses cativos, eles compunham as tropas brasileiras na Guerra do Paraguai. Nós estudaremos nas próximas aulas aqui sobre o Segundo Reinado, a Guerra do Paraguai. E nós veremos aí os voluntários da pátria, muitos eram escravos que foram libertos pelo Império para ir servir, né, como combatente lá na Guerra do Paraguai. E acabando a Guerra do Paraguai, o Brasil se sagrando vitorioso, nós veremos também esses impactos para a sociedade, mas vale ressaltar aqui que o Exército ele toma um posicionamento bastante abolicionista, né? Uma postura abolicionista ferrenha por parte do Exército. E muitas vezes o próprio Exército brasileiro, que deveria, né, manter a coerção do escravo, o Exército brasileiro ele vai se negando a reprimir quilombos, né, escravos que fugiam, eles não vão prender. Então, o papel do Exército aqui como um elemento do abolicionismo também. Um ponto interessante que ressalta esse papel ativo dos escravos nessa luta pela abolição, né, nós temos aqui a multiplicação das fugas. Então, na segunda metade do século XIX, né, intensifica-se as fugas e, junto com as fugas, o crescimento dos quilombos. Os escravos fugiam e faziam suas comunidades, né, mata dentro, para viver, né, de maneira livre, né, rompendo com esse estatuto da escravidão. Essas lutas, né, essa luta dos escravos pela liberdade, que demonstra esse papel ativo dos escravos,
é constatado pelo aumento significativo de revoltas por todo o país, né? Na segunda metade aí do século XIX, a partir de 1850. Ao longo de todo o século XIX, ao longo de toda a escravidão nós tivemos, mas no século XIX isso fica mais intenso. Então significa, né, vamos dizer assim, um papel ativo. Os escravos também lutaram é, pela sua liberdade. Não foi somente a lei, né, os brancos concedendo, né, a elite brasileira concedendo a liberdade. Os escravos tiveram um papel significativo nessas lutas também. Um outro ponto interessante aqui é a projeção intelectual dos negros na sociedade brasileira. Claro que sempre dificultada, né, essa inserção, né, social dos negros, mulatos, ex-escravos na sociedade sempre foi dificultada. E isso é um dado até hoje, né? É, é, que nós temos aí. E um ponto interessante é um dos caminhos é a utilização do direito, né, do campo das leis, como um canal de luta pela liberdade. Você vai promovendo aqueles escravos que têm condições de ajudar, né, que esses ex-escravos, esses negros que tinham acesso à educação, eles vão, né, legalmente também, eles vão usando o direito, vão usando das leis para promover a abolição. E um dado interessante é que uma parte, né, houve uma campanha que passou a defender, por exemplo, o caráter de ilegalidade da escravidão lá da lei Feijó Barbacena de 1831, que nunca havia sido oficialmente revogada. Era uma lei, né, para inglês ver, porém ela tinha sido feita lá no período regencial, estava lá e você, né, acessa via mecanismos, vamos dizer assim, né, legais por meio do direito e vai promovendo a abolição. Um outro dado é a luta pelos ideais abolicionistas, que vai crescendo, vai tomando corpo. O grande exemplo é o abolicionista, um dos mais conhecidos aqui, que é o Joaquim Nabuco. Esse Joaquim Nabuco, ele foi um político brasileiro, um estadista, um historiador, um jornalista. Ele tinha dupla cidadania brasileira e o fim da vida dele é nos Estados Unidos, então ele é muito envolvido com essa questão aqui do abolicionismo, né, da igualdade, da liberdade na sociedade. E via imprensa, né, nos jornais, nós vemos um crescimento dessa campanha abolicionista, não só via lei, luta dos próprios escravos, né, do exército, de vários segmentos da sociedade, mas também, né, a imprensa se transforma num veículo de difusão dessas ideias abolicionistas. Desse ponto de vista, nós temos então, né, uma conjunção de fatores que levaram essa questão do abolicionismo e levaram, né, de fato aqui a uma pressão, né, pelo fim da escravidão no Brasil. E essa luta, né, vamos dizer assim, uma luta de ideais e vai associando aí ações de vários setores da sociedade contra o escravismo. Nós temos a participação então da elite, de partes, de segmentos, né? Parte da elite ficou totalmente contra o fim da escravidão porque tinha sua riqueza empenhada em escravidão, mas parte já estava mais antenada aos novos tempos, né? E lutaram também pela liberdade, pelo fim da escravidão no Brasil. E nós temos ação, né, de estadistas como Joaquim Nabuco e até mesmo a família imperial, né, que vai se antenar a essas questões aí mais morais, mais humanitárias, e a princesa Isabel e Dom Pedro II vai também refinando o seu discurso abolicionista no Brasil. Então são todos esses fatores que nós colocamos aqui como uma questão social, né, uma questão do abolicionismo, que vai, né, fomentar essa campanha abolicionista e vai pressionar o fim da escravidão no Brasil. Beleza? Então espero que tenham gostado dessa aula aqui que ainda trata, né, do segundo reinado e que deixa evidente, né, que essa luta pela escravidão começa ali, mas nós temos ainda hoje reflexos, né, vamos dizer assim, gravados
na sociedade brasileira, né? Nós temos um peso, nós carregamos um peso ainda da escravidão, né? Desvalorização do trabalho, a questão do racismo, que ainda está presente. Então, essa questão social, essa questão né, do fim do trabalho escravo ainda é uma questão que, né, tem permanências, né, tem ecos na sociedade brasileira. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Um abraço.